Muito bem, essa tarde vamos falar um pouco mais sobre doenças como a osteoporose e assim por diante. Na Alemanha, a osteoporose custa ao Estado anualmente 6 bilhões de marcos. Isso era naquela época ainda. Hoje em dia, provavelmente não vai ser diferente. Mesmo se as mulheres consomem 1.400 miligramas de cálcio por dia, elas perdem até 4% em massa óssea, tendo uma dieta rica em proteínas. Portanto, proteína em excesso leva à osteoporose. E não somente isso. Certas proteínas específicas levam à osteoporose. Aqui está mais uma publicação de um artigo científico. O consumo de proteína alimentar tem um efeito profundo sobre a quantidade de cálcio que é excretada na urina. 50 mil americanos morrem todos os anos de problemas que têm a ver com osteoporose. E o motivo por que se pega osteoporose é porque se tem excesso de ácido no sangue, e tendo tanto ácido, ele tem que ser neutralizado, e para que isso aconteça, o cálcio do osso tem que ser mobilizado. Portanto, excesso de ácido, muita perda de cálcio do osso leva à osteoporose. Agora, carboidratos, se nós os comemos, atuam de forma alcalina. Gorduras geralmente são neutras. O único, portanto, que tem um efeito ácido é a proteína, pois na proteína existem aminoácidos, isso já é um ácido. Aí também enxofre, ele é excretado como sulfato. Isso produz ácido sulfúrico no sangue, que tem que ser neutralizado. E assim nós temos o maior problema com a proteína. Quanto maior o teor de enxofre na proteína, mais problemático. Quanto mais esse tem que ser decomposto, mais problemático. A osteoporose é causado por excesso de proteína. Eu poderia mostrar para vocês citação após citação. Por isso, de quanta proteína nós precisamos, afinal? Para que também não seja demais. Em média, para adultos, 0,75 gramas por quilograma do corpo por dia. Tanto para homem como para mulher. Claro que durante a gravidez isso muda. 6 gramas a mais para esta época. E quando se está amamentando, acrescenta 17,5 gramas. Então é suficiente. Portanto, para a maioria das mulheres, não tem que tomar mais do que 50 gramas. E quando amamentam, no máximo 70 gramas de proteína por dia. Quantidade de proteína, não de cálcio. Proteína. Portanto, não é muita proteína de que se precisa. E proteínas e cálcio têm muito a ver um com o outro. Aqui temos um gráfico onde na abscissa, ou seja, na horizontal, está o consumo de proteína por capita desses países. Tem uma grande relação com a osteoporose. Portanto, quanto mais proteína se consome, tanto mais osteoporose. Naturalmente, quando se consome muita proteína, então, isso provavelmente não vai ser proteína vegetal. Só pela quantidade, já se está no campo da proteína animal. Agora, não se fez a pergunta, será que se trata aqui de proteína animal ou se trata da proteína vegetal que causa esse problema? No começo só se dizia proteína, geral. Portanto, consumam menos proteína. Aqui está a relação entre o consumo de cálcio, agora, o índice de fratura do quadril, como um índice para osteoporose, e nós vemos de novo a mesma relação. Não é irônico que os países que têm maior consumo de cálcio, como a Noruega, por exemplo, que consomem muitos produtos provenientes do leite, e Suécia também, e a Dinamarca, os países nórdicos, que esses têm os maiores índices de osteoporose. Mas nos dizem que, para evitar a osteoporose, nós temos que aumentar o consumo de cálcio. Portanto, funciona muito bem, não é? Quanto mais cálcio eles consomem, mais osteoporose eles têm. Portanto, não faz sentido. Aqui embaixo, na África, onde geralmente há um consumo muito pequeno de cálcio, 350 miligramas de cálcio por dia, praticamente nada de osteoporose. Americanos, mais de 1.400 miligramas por dia, muita osteoporose. E os Estados Unidos sempre estão
no topo da hit parade, sempre estão lá em cima. Mas com os noruegos, eles não podem competir, porque os noruegos comem de manhã até à noite queijo e leite. E, consequentemente, também, eles têm, como os lácteos vão prevenir a osteoporose, o maior índice de osteoporose do mundo. Faz sentido? Não, não faz sentido algum. Quando nós duplicamos o consumo de cálcio, também temos um aumento na perda de cálcio em 50%. Portanto, o excesso de cálcio induz a osteoporose. Que alimentos que geram acidez? Aqui temos, por exemplo, peixe. 7,9 miliequivalentes por 100 gramas. O efeito ácido, a acidez média. Portanto, é bastante ácido se nós comemos peixe. Pão nos dá 3,5. Agora, você tem que saber que nós precisamos de proteína. Nós precisamos de alimentos com índice ácido. Se nós não tivermos esse mínimo, a gente também morre. Portanto, precisamos sim uma certa quantia. Pão não é tão mal. Assim que o refinamos, fica mais problemático. Macarrão, pasta, também é refinado, também bastante, mais 6,7. Precisamos de um pouco. Em se tratando da proteína animal, por exemplo, carne, 9,5. Já é muito mais. Queijo, por exemplo, o queijo mais mole, 8, e o queijo duro, 23,6 miliequivalentes. Portanto, quanto mais queijo, tanto mais problemático. O queijo nunca deveria ser introduzido no estômago. O lugar dele é na lixeira e não no estômago. Vegetais, menos 2,8 e frutas, menos 3,1. Portanto, é lógico comer muitas frutas e muitos vegetais. Tudo que é verde é uma boa fonte de cálcio e faz com que o cálcio que nós temos permaneça no osso e não saia dali. Faz sentido. Muito bem. Agora, será que todas as proteínas são iguais ou há diferenças? Foram feitas pesquisas para constatar quais tipos de proteínas causaram os maiores problemas, não somente com respeito ao cálcio, mas outros problemas também, por exemplo, o colesterol. Será que temos aí diferenças? Se a gente desconsidera o aspecto do colesterol só olhando para a proteína, então já vimos, plantas, nenhum problema. Quando acrescentamos proteína, problema. Aqui colesterol porco, 107, frango, 138, bife, 152, peixe, ainda mais. O ovo inteiro, ainda mais. Caseína, ups. Peru. Leite desnatado. Skimmed milk protein, leite desnatado. E gema de ovo, o maior índice. Aqui, portanto, nós temos outro problema. Eu acabei de falar que os produtos lácteos, queijo e assim por diante, desencadeiam uma grande formação de ácido. Mas aqui está outro problema. Nós hoje também estamos tematizando problemas de circulação. E nós vemos que os níveis de colesterol são elevados consideravelmente com proteína animal, mas não com proteína vegetal. Portanto, proteína não é proteína e não é proteína. Ou é proteína vegetal ou proteína animal. E a proteína animal é mais problemática que a proteína vegetal. E algumas proteínas animais são piores que outras. Agora, quando se tem um alto índice de colesterol, então o mundo diz que se tem que consumir o quê? Quando se tem alto índice de colesterol, o que eles dizem? Tome leite desnatado. Não leite rico em gordura, porque esse tem muito colesterol. Muito colesterol.